Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil aqui da casa, e vou trabalhar com vocês nesta jornada preparatória para o concurso do Banco do Nordeste. Você deve ter observado que com a CESP na elaboração da sua prova, tem uma partezinha do seu edital no tópico de conhecimentos bancários, que é de direito, e de direito civil. Por isso é que fiquei com a incumbência de trabalhá-los com os senhores. No seu edital, dentro de conhecimentos bancários, quarto ponto, você vai encontrar ali aspectos jurídicos. Aspectos jurídicos. Na sua prova, vai ser cobrado direito, mais precisamente, será cobrado direito civil. Afinal, boa parte das relações, das operações bancárias, são operações de natureza contratual. Portanto, você precisa conhecer isso, não só para a realização da sua prova, mas para aquilo que vai realizar como funcionário do Banco do Nordeste, ok? Então, veja bem, quarto ponto, aspectos jurídicos. Dentro desse quarto ponto, nós temos vários tópicos, vários temas de direito civil, desde a parte geral do direito civil até a parte especial, direito contratual, direito das coisas e títulos de créditos. Primeira parte que nós vamos trabalhar aqui no 4.1, noções de direito aplicadas às operações de crédito, conhecimentos básicos de direito civil, parte geral, sujeito de direito, objeto de direito. Diga-se de passagem, o tópico dessa aula que nós vamos trabalhar é sujeito de direito, depois objeto de direito, e concluindo a parte geral do Código Civil, que nos interessa, fatos e atos jurídicos. Fato e ato jurídico. Okay? São os 3 pontos aí da parte geral do Código Civil que nos interessam. Passada essa primeira parte, então vamos para o direito civil especial, notadamente direito contratual, que sem dúvidas é o maior tópico jurídico da sua prova. Vamos começar trabalhando temas introdutórios do direito contratual, tais como conceito e natureza jurídica, requisitos de existência e de validade do contrato, e um ponto que derruba muita gente em provas de concursos públicos, que é classificação dos contratos. Dentro dessa primeira parte aqui, penso que o ponto mais importante seja exatamente classificação, por isso que eu separei uma aula só sobre classificação contratual para vocês, porque, sem dúvida alguma, é uma grande aposta minha, para a sua prova, classificação dos contratos. E aí, em seguida, contratos nominados, que, na verdade, esta é uma das classificações, contratos nominados, e trabalharemos, então, alguns contratos em espécie. Contrato de compra e venda, contrato de empréstimo, de sociedade, fiança e contratos formais e informais. Bem da verdade, esse edital aqui poderia ter sido um pouquinho mais claro, porque contratos nominados e contratos informais e contratos formais são classificações. Então, nós vamos estudar esses tópicos aqui dentro. Dentro de classificação, por isso que eu disse que, sem dúvidas, é um dos pontos mais importantes para a sua preparação. Os contratos em espécie mesmo, que nós trabalharemos, são contrato de compra e venda, empréstimo, sociedade e fiança. Perfeito? Passada essa parte,
instrumentos de formalização das operações de crédito, contrato por instrumento público, contrato por instrumento particular, tranquilinho esse pedaço, né? Contrato por instrumento público, os contratos solenes, que dependerão ali de atuação de um tabelião, por exemplo, contratos por instrumento particular, que são aqueles firmados apenas pelas partes, com duas testemunhas, sem a exigência da participação de alguém com fé pública, né, de um tabelião, por exemplo. E aí, tópicos bem específicos de operações bancárias, cédulas e notas de crédito. Cédulas e notas de créditos. Dessa forma, nós concluímos o direito contratual, né, daqui do 4.1.3 até o 4.2.2, direito contratual. Passada essa parte de direito contratual, então trabalharemos as garantias contratuais, garantias fidejussórias, que são garantias pessoais, garantias prestadas por outras pessoas para assegurar o cumprimento da relação obrigacional aqui assumida, fiança e aval, sem dúvidas, os dois grandes exemplos, e algumas garantias de direito real. Lá no direito real, artigo 1225, nós encontramos um rol de direitos reais, dentro dele, 3 que são especificamente garantidores, 3 direitos reais de garantia, que são penhor, hipoteca e anticrese. Para sua prova, será cobrado hipoteca e penhor apenas. Nós não vamos trabalhar, portanto, a anticrese. Concluindo parte de garantia, alienação fiduciária de bens móveis, que é bem tranquilinho também, né? Não tem muito aqui, muita dificuldade. Na verdade, a alienação fiduciária de bens imóveis exigiria um pouquinho mais de atenção, mas não está no seu edital. E concluímos o seu edital com direito cambial, trabalhando títulos de crédito. Títulos de crédito. 3 deles: nota promissória, duplicata e cheque. Ok? Estamos acordados? Vamos passar por todo o seu edital. Por todo o seu edital, ali dentro do ponto 4 dos conhecimentos bancários. Noções de direito. Noções de direito. E o primeiro tópico nós já começamos agora. Primeiro tópico nós já começamos a trabalhar nesse exato momento. Vamos falar sobre sujeito do direito. Sujeito do direito, gravação voltada especificamente para você que está se preparando para o concurso do Banco do Nordeste, né? Sujeito do direito, primeiro tópico que nós vamos trabalhar, um tópico bem introdutório, um tópico que nós devemos ter a devida atenção, sim, porque corriqueiramente cobrado, embora o seu edital tenha trazido de uma forma muito ampla, né? Ele disse ali apenas sujeito e objeto de direito, ponto. Né? Não especificou detalhadamente ali o que pretende cobrar dentro da temática sujeito e objeto do direito. Por isso, preferimos pecar pelo excesso. Preferimos passar para vocês aqui tudo relacionado aos sujeitos do direito, para que não sejam pegos de surpresa no momento da prova. Fala assim, poxa, o professor Stanley não trabalhou esse tópico. Não, nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Dentro aqui do seu edital, tem alguns pontos que a banca poderia ter especificado melhor. Deixou ali muito genérico, muito aberto. E nós, então, temos que trabalhar, de certa forma, com previsões, mas previsões pensadas. Previsões
pensadas com base naquilo que a banca costuma cobrar um pouco mais. Com relação aos sujeitos do direito, primeiro, preciso fazer aqui uma introdução bem breve. Entenda o seguinte: no mundo jurídico, existem variadas relações jurídicas. Em verdade, se a sociedade tem por base a família, isso a Constituição Federal me diz, não há qualquer dúvida de que a sociedade ela se movimenta através de relações jurídicas. As relações jurídicas são, pois, os vetores da sociedade. Sempre foram, desde os primórdios até os momentos mais atuais. O que faz a máquina social movimentar são as relações jurídicas. E por que eu estou fazendo menção a isso? Porque você precisa compreender, tá? Essa primeira parte, ela é um pouco mais teórica, porque é parte geral do Código Civil. Você precisa compreender que 3 são os elementos constitutivos de uma relação jurídica. Percebam, eu dizia, a sociedade ela se movimenta, ela se desenvolve através de relações jurídicas variadas. Algumas relações jurídicas pessoais e extrapatrimoniais, tais como casamento, união estável, filiação, parentesco, relações jurídicas pessoais, extrapatrimoniais, mas também relações jurídicas patrimoniais, notadamente direito obrigacional e direito real, direito das coisas. Eu dizia, a sociedade ela se desenvolve através de relações jurídicas. E 3 são os elementos essenciais, 3 são os elementos constitutivos de uma relação jurídica, quais sejam sujeito, objeto e vínculo. Percebeu agora por que estou realizando essa introdução? 3 são os elementos fundamentais, os elementos essenciais, constitutivos de uma relação jurídica. Sujeito, objeto e vínculo. E como nós notamos no slide anterior, no seu edital, está sendo cobrado sujeito de direito e objeto de direito. Por que isso? Porque, em verdade, nós cuidaremos de relações jurídicas. Assim que vencida essa parte introdutória, essa parte genérica, de sujeito, objetos de direito, fato e atos jurídicos, nós começamos a trabalhar relações contratuais e relações creditórias, que são relações jurídicas compostas por sujeito, objeto e vínculo. Portanto, primeiro ponto que nos interessa trabalhar: sujeitos. Sujeitos, elementos essenciais para uma relação jurídica. Normalmente, os sujeitos são pessoas. E em direito existem 2 espécies de pessoas, você sabe muito bem. Normalmente, naturalmente, os sujeitos de uma relação jurídica são pessoas. E existem 2 espécies de pessoas, eu dizia, que você conhece muito bem. Quais sejam? Pessoa física, também chamada de pessoa natural, e a pessoa jurídica. Pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa física, também chamada de pessoa natural,
é o ente jurídico dotado de complexidade biopsicológica. A pessoa natural, a pessoa física, é o ente jurídico dotado de complexidade, dotado de estrutura biopsicológica. Antigamente, nós falávamos que a pessoa natural era aquela biologicamente criada. Esse conceito ele já não é o mais adequado por conta dos avanços biotecnológicos, né, que possibilitam o surgimento, a criação de uma pessoa natural através de técnicas de reprodução assistida. Então, nós não falamos mais que pessoa natural é aquela criada biologicamente. Não afirmamos mais. Pessoa natural é aquela dotada de complexidade, de estrutura biopsicológica. Enquanto que a pessoa jurídica, também chamada de entidade moral, é o agrupamento de pessoas naturais para um determinado fim ou a destinação específica de um patrimônio para fim específico. A pessoa jurídica, percebam, ela se trata do agrupamento... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, da LAC Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018. Um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital. E nós, da LAC Concurso, eu garanto para vocês, aqui na LAC Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na LAC Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique lá.